pessoal, mais um vídeo no ar. Eu sou a Alessandra Victor e este é o meu canal. Eu tive um AVC em 2017. Depois do AVC, eu engravidei e hoje eu tenho um bebê de 9 meses em casa. Depois que meu bebê nasceu, eu resolvi fazer homeschooling com ele. E isso tem sido uma grande terapia para mim, porque eu tive que voltar a estudar, eu estou estudando sobre homeschooling. E todo homeschooling precisa ser embasado, norteado por um currículo. Eu resolvi estudar a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, para nortear o nosso homeschooling. Esse documento foi promulgado em 2017, no ano em que eu tive AVC, então eu ainda não tinha tido a oportunidade de estudá-lo. Então, por conta do homeschooling, eu voltei a estudar e nesse vídeo o que eu vou compartilhar com vocês, um pouquinho do que eu estudei sobre essas duas coisas, sobre homeschooling, educação domiciliar e sobre a base. Vamos lá. Antes de começar propriamente com falar sobre a BNCC, eu vou mencionar os marcos legais que eu considero importantes que foram promulgados antes da BNCC. Existem vários outros documentos legais que foram promulgados antes desse documento, porém, eu considero como marco legal a Constituição Federal de 88, porque ela estabelece que a educação é um direito social. Considero importante também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que foi promulgada em 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação, ou seja, ela dita as regras da educação escolar. E em 2017, como eu falei, foi promulgada a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que define o conjunto de aprendizagens essenciais que os alunos do país, ou seja, todos os alunos do Brasil, das escolas públicas e das escolas privadas, precisam desenvolver na educação básica. O que é educação básica? Eu vou falar um pouquinho mais à frente, que foi estabelecido pela LDB. A LDB estabelece os seguintes níveis de escolaridade. Educação básica, que é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação superior, que é a graduação e a pós-graduação. Sobre a educação infantil, eu resolvi focar essa apresentação na educação infantil. E eu estudei basicamente a parte da educação infantil na BNCC, pelo menos por enquanto, porque o Davi está nesse nível da educação infantil. Então, sobre a educação infantil. Educação infantil, segundo a LDB, é a primeira etapa da educação básica e ela é oferecida para crianças de até 5 anos de idade. Ela é oferecida em creches e pré-escolas. Isso tudo está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A diferença entre creche... Desculpa, pessoal, aqui eu coloquei pré-colas. Abstrai isso, na verdade são pré-escolas. As creches. A diferença é basicamente a idade. As creches é para as crianças que têm até 3 anos de idade. E a pré... Tá errado de novo aqui. Para crianças de 4 a 5 anos de idade. E a educação infantil na BNCC. Como eu falei, eu estudei a parte da educação infantil na BNCC porque o Davi está na educação infantil. A BNCC, como eu falei anteriormente, ela organiza os conteúdos, as aprendizagens da educação básica e não da educação superior. Educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, a educação infantil na BNCC, ela estabelece direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. Quais são esses direitos? O conviver com outros adultos, com crianças de diferentes idades. Outro direito, conhecer-se, conhecer ele mesmo, onde ele vive, o grupo social, a cultura. O participar das decisões da vida dele, participar de questões do entorno, da cultura dele, da história dele. Brincar de diferentes formas, em diferentes lugares, em diferentes tempos.
O outro direito, explorar. Explorar formas, texturas, emoções, lugares, tempos. E o último direito, se expressar. Expressar emoções por meio de diferentes linguagens, das artes. Esses são os direitos que a BNCC estabelece. E a BNCC também separa as aprendizagens em campos de experiências. Ó, aí eu coloquei aqui, a BNCC está estruturada em 5 campos de experiências, onde estão organizados os objetivos de aprendizagem. Ou seja, as atividades desenvolvidas com os alunos, elas são norteadas por essas atividades aqui, por esses objetivos que estão dentro dos campos de experiência. Os campos de experiências são o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. É impossível falar num vídeo curto sobre todas as aprendizagens, conteúdos que tem nesses campos de experiências. Tem muita coisa. Então, eu recomendo buscar a BNCC no site do MEC, caso alguém tenha interesse por saber mais sobre essas atividades, esses objetivos, porque é impossível falar num vídeo curto sobre eles. Tem muita coisa, é muito grande. Então, a BNCC também, a partir do que a LDB estabelece de idade, ela também tem os grupos de faixas etárias, né? Ela diz que ela separa em 3 grupos: bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. O segundo grupo ela chama de crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E crianças pequenas, que ela categoriza que são aquelas de 4 a 5 anos e 11 meses. Por que que ela faz essa separação? Porque o nível de desenvolvimento físico, cognitivo, é diferente nessas faixas etárias. Não tem condições de fazer, quer dizer, até tem condições de fazer a mesma atividade, mas de forma diferente para as crianças com faixas etárias, com essas faixas etárias diferentes, né? Aqui, ó, por exemplo, de 0 a 1 ano e 6 meses, o Davi tá aqui, ele tem 9 meses. Ele ainda tá balbuciando, ele não está falando. Aqui, de 1 ano a 7 meses, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, provavelmente ele já vai estar falando. Então, eu posso fazer a mesma atividade, mas de forma diferente. Por isso existe essa separação. O meu trabalho está sendo e será no homeschooling o de refletir sobre as atividades, essa faixa etária que ele se encontra, planejar atividades, organizar, né? Porque planejo, aí tem que organizar material, espaço, enfim, tempo, mediar todas as situações para que ele possa entender as atividades e avaliar como está sendo feito, se tem que fazer novamente, se tem que mudar a forma que a atividade foi organizada. Enfim, o trabalho no homeschooling é esse. Então é isso, pessoal. Foi bem rasa a apresentação, porque o tempo é curto. Foi o que eu estudei por enquanto e eu já estou desenvolvendo algumas atividades, como eu falei. Nos próximos vídeos eu vou estar mostrando para vocês algumas atividades que eu já desenvolvi com ele. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Me deem dicas. Beijo grande e até o próximo vídeo.